Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Em 1848, Louis Pasteur estudou os sais de potássio e amônio obtidos do ácido racêmico, do latim racemos, que significa cacho de uva, o qual se depositava nos tonéis de vinho durante a sua fermentação. Após observar que esse ácido era uma mistura de dois outros com a mesma fórmula molecular do ácido tartárico que, separados, desviavam a luz plano polarizada, isomeria ótica, e juntos, em quantidades iguais, perdiam essa propriedade, nasceu o conceito de mistura racêmica, ou seja, eu vou desenhar a fórmula aqui para a gente entender, tá? De acordo com o exposto, assinale a opção correta com relação aos conceitos de isomeria espacial. Aqui a gente vai tratar bastante de isomeria ótica, tá? Então vamos analisar aqui a A, tá? Pessoal, nós estamos falando do ácido tartárico. Ah, mas eu tenho que saber em relação a isso qual que é a fórmula do ácido tartárico? Não, pessoal, mas eu vou desenhar ela aqui para a gente entender o que a gente está falando, tá certo? Então nós temos exatamente isso daqui, ó, tá? Eu vou desenhá-la e a gente vai analisar ela dos dois lados. Lembra no plano de espelho, tá? Ó, igual aqui, eu levantei minha mão esquerda, eu girei aqui, também levantei minha mão esquerda. No espelho, é só a gente inverter. Tá legal? Então, a fórmula do ácido tartárico é mais ou menos essa daqui, ó, pessoal. Então, nós temos, ó, OHCOO, tá? Então, nós temos aqui, ó, um carbono. Aqui nós teremos um OH para cá, um hidrogênio para cá. Nós teremos um carbono para cá, um OH para cá, tá? Um hidrogênio para cá. E nós teremos assim, ó, dupla O, OH. Se nós colocarmos, esse é nosso famoso ácido tartárico, tá? Pois muito bem. Esse daqui, pessoal, a gente vai chamar ele de D-ácido tartárico. O que é isso, D-ácido tartárico? É o ácido tartárico destrógeno, ou seja, esse ácido vai desviar a luz polarizada para o lado direito, tá? E agora, pessoal, nós vamos desenhar o levógeno, que é só a gente inverter aqui. Imagina no plano, né, do espelho, a gente vai desenhar exatamente ele aqui, ó, tá? Ele, imagina no espelho, ele vai estar literalmente ao contrário, certo? Aqui um hidrogênio, teremos mais um carbono aqui, aqui vai ser minha dupla O, um OH, tá? Não se esqueça, tá sendo colocado no espelho. A gente vai levar o nome dele L-ácido tartárico, ou seja, é ácido tartárico levógeno, é o que vai desviar a luz para o lado esquerdo, tá? Pessoal, então se nós temos ácido, né, tartárico destrógeno, desvia a luz polarizada para o lado direito, e o ácido tartárico levógeno desvia a luz para o lado esquerdo, você concorda comigo quando a gente isola esses dois ácidos? Um vai desviar para a direita e outro para a esquerda? Só que se a gente mistura eles, ele vai perder essa propriedade. Por quê? Porque se eu tenho, supondo, vamos colocar essas duas estruturas do ácido tartárico juntas. Você concorda que uma vai desviar para o lado direito e outra para o lado esquerdo? Só que no momento que eles estiverem no mesmo local, a luz não vai ser desviada, ele perde essa propriedade. Porque uma desvia para a direita e outra para a esquerda. Ou seja, vai continuar do mesmo jeito, tá? E isso significa que é uma mistura racêmica, tá certo? Então, uma mistura racêmica é uma mistura equimolar de dois compostos enantiomorfos, destrógeno e levógeno, entre si? Sim. Alternativa correta, alternativa A. Então, nós fizemos aqui a alternativa A e tá tudo certo. Tá legal, pessoal? Então, sim, nós achamos a resposta certa. Mas vamos lá, relaxa. Nesse caso aqui, a gente vai analisar o restante das alternativas e verificar o porquê que tá tudo errado, o restante. Então vamos lá. O butanol pode ser um álcool oticamente ativo? Pode originar uma mistura racêmica? Lembrando, carbono quiral, carbono assimétrico, tá? Nós temos esses daqui, ó. Esses dois. Nós temos que considerar eles aqui, certo? E o butanol pode ser considerado um álcool
oticamente ativo pode originar uma mistura racêmica? Detalhe, nós temos que ter duas estruturas, tá? Destrógeno e levógeno. Então vamos desenhar o butanol. Butanol, pessoal, ele tá exatamente isso daqui, ó. Eu tenho um OH, aqui, ó, CH2, CH2, e nós temos um CH3, certo? Nesse caso aqui, ele pode ser considerado oticamente ativo? Não. Por quê? Tá vendo que esse carbono que era para ser considerado o quiral, quando a gente tem uma ligação diferente que o OH, eu tenho dois hidrogênios. Tendo dois hidrogênios, são dois ligantes iguais. Ele não pode ser nem oticamente ativo. Certo? Então, ó. É diferente do tartárico, ó. Tá vendo? Nós temos aqui carbono quiral e aqui. Aqui e aqui. Tá certo? Esses dois do meio aqui. Claro, tem que ter, lembrando, carbono quiral assimétrico, 4 ligantes diferentes. Então não pode ser A2. C. O but2eno apresenta dois isômeros óticos, o cis-but2eno e o trans-but2eno? Então vamos lá, vamos analisar aqui, ó. C. Na C, pessoal, nós temos o but2eno cis, né? Então, ó, but2eno, C, CH3, esse é o cis. E por quê? Lembrando, para analisar essa isomeria da dupla ligação, tem que ter o quê? Dupla ligação, os dois ligantes, né? O carbono que está fazendo a dupla ligação tem que ter no mínimo dois ligantes diferentes, tá? Então, ó, CH3, CH3, H e H. Esse é o cis. E esse aqui, pessoal, ó, H3C, C dupla C, vamos colocar o hidrogênio aqui, C, CH3. Esse é o trans, nós invertemos ele, tá legal? Então a gente pode fazer isso daqui, ó, cis e trans. Beleza, mas é isomeria o quê? Geométrica e não isômeros óticos. Tá? Eles poderiam ser isômeros geométricos, aí estaria certo. Mas ele está falando de isômeros óticos. Não. Quando tem a dupla ligação, detalhe, quando tem a dupla ligação, a gente tem que analisar o quê? Isomeria geométrica. Carbono quiral, que é uma isomeria ótica assimétrico, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, pela C, só a palavra isômeros óticos a gente não pode considerar. A gente fez aqui isomeria geométrica na C. Certo, pessoal? Então vamos lá. D. O butan2ol apresenta 3 isômeros óticos ativos denominados destrógeno, levógeno e racêmico. Vamos desenhar o butan2ol. Então nós temos aqui, ó. H3, C, H, CH2, CH3. Lembrando que o butan2ol, eu tenho um OH aqui. Então esse é o nosso carbono quiral, tá? Tá vendo esse carbono quiral, pessoal? É só a gente imaginar. Tá vendo que ele, se nós temos o carbono quiral, um deles vai ser o destrógeno e o outro vai ser o levógeno. Pensa na mão, ó. Que nem eu levantei minha mão esquerda. Todo mundo sabe que é minha mão esquerda. Que eu levantei. E se eu viro ela, continua sendo minha mão esquerda. Só que eu só inverti. Imagina um plano, um espelho. Tá vendo? Ó, um dedão é o que vai desviar a minha luz, supondo. Só pra gente ter uma noção. Ó, o dedão tá aqui, ele vai desviar. No caso aqui pra mim, é pra direita. Se eu inverter aqui, ó, o dedão, ele vai desviar a luz pro lado esquerdo. Destrógeno, levógeno. Tá certo? Em relação a isso, só que ele apresenta isômeros óticos racêmico. Não, ele possui uma mistura racêmica. Por conta disso que a alternativa está errada. Tá? É uma mistura racêmica entre destrógeno e levógeno. Mesma coisa que a gente vê aqui, ó, uma mistura equimolar. Ou seja, se temos uma molécula destrógeno, uma levógeno, perde essa propriedade. Se eu tenho duas destrógenos, vai ser duas levógenos e assim por diante, tá? Então, por conta disso, nós não temos isômeros racêmicos, nós temos uma mistura racêmica.
Eu acho que essa D ia ser chata, hein? Porque a gente ia confundir a palavra racêmica, tá? Então aqui nós temos uma racêmica. Certo, pessoal? E quando um composto desvia a luz plano polarizada para a direita é chamado de levógeno? Não, a gente acabou falando um monte de coisa aqui. Destrógeno vai desviar para a direita, que tá aqui, ó. Direita é chamado de destrógeno. É a mesma coisa, pensa, de direita. Para nós até fica mais fácil, né? No português aqui do Brasil, a gente fala direita, destrógeno, levógeno, a gente pode pensar em left, esquerdo em inglês, tá? Então a gente faz essa mistura. Fica muito mais simples para nós. Certo, pessoal? Eu sei que eu estendi em relação aqui toda a parte, tá? Então, o que eu fiz em relação a isso? Expliquei bem o passo a passo, trouxe a molécula do ácido tartárico pra gente entender do que a gente tá falando, tá certo? Então, pessoal, sem mais delongas, curta e se inscreva no canal Exatamente Matemática com a professora Dinan e Exatamente Biologia com a professora Carol. Dá essa moral aí pra nós. E curta, comente e compartilhe, interage de alguma forma com o vídeo. Vocês interagindo, o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas, tá certo, pessoal? Eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, que vocês estão fazendo literalmente isso, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum exercício para resolver, só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro tudo de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!